Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida hoje, sempre. Eu sou o pastor Vanilson Vieira, da cidade de Parnamirim. Estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal. O nosso canal se chama Teologia na Prática. E o que eu peço a você é que assista o vídeo sempre até o final. Deus fala no início, Deus fala no meio, Deus fala no final do vídeo. E compartilhar, irmãos. Compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que outras pessoas serão ajudadas. Sem perda de tempo, eu não gosto de ficar enrolando, eu gosto de dar logo o assunto, para que a essência do vídeo. Então a gente vai falar hoje sobre o maior diálogo da Bíblia. Chamado por muitos teólogos como o maior diálogo da Bíblia. Eu não vou dizer que foi o maior diálogo da Bíblia em termos de conversa, mas de conteúdo prático. É aquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, tá certo? Ele teve com Nicodemos, deixa eu só pegar aqui a minha Bíblia. Lá em João, no capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, muito conhecido, pregado em verso e prosa. Acredito que todo crente conhece essa conversa. Jesus esteve com Nicodemos e nós vamos ler agora, tá certo? Vai do capítulo 3 de João, do verso 1 ao verso 21, que diz assim, olha. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele era mestre, doutor na lei. No Velho Testamento ele deitava e rolava, podemos dizer assim. Ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode o homem nascer, sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito Santo, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento, aí é Espírito, o Espírito é o vento, sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, ou seja, você não pode direcionar o Espírito Santo, a adivinhar, ele está aqui, está acolá. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí Jesus continua, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porquanto Deus enviou, quem nele crê não é julgado.
O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito, ou seja, do Filho único de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras desses homens eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, mostradas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas boas obras sejam manifestas, porque as boas obras são feitas em Deus. Amém? Então presta bem atenção. Não são as obras ou talentos, não é? As origens, de onde você veio, esse berço de ouro, você veio de uma pobreza extrema, se passou por muitas provas, por muitas lutas, por muitas dificuldades. Não são também os bens que possuímos. Então, o que determina a diferença? Não são os talentos, as origens, os bens que possuímos. Então, o que vai determinar a diferença? A diferença real, irmãos, que faz sentido, ela é determinada pela nossa crença, pela nossa fé. Todo aquele que crê, disse Jesus a Nicodemos, não pereça, não perca a sua salvação no inferno, mas tenha a vida eterna com Deus no céu. Esta palavra ela é como uma pomada que alivia a dor, como um tônico, uma vitamina que rejuvenesce, que dá confiança, certeza de se eu criei verdadeiramente no projeto de Deus, matando o seu filho na cruz do Calvário no meu lugar, eu não perecerei. Então Nicodemos, um príncipe dos fariseus, saiu daquele encontro com Jesus diferente, pois o que ouviu eram palavras de vida eterna, que ele e os fariseus, apesar de estudarem muito a palavra, o Velho Testamento, a lei, não conheciam. Então, quando Jesus foi crucificado, o teólogo Nicodemos apareceu com José de Arimateia e participaram do funeral de Jesus. O que é que isso me faz pensar? De que o diálogo que ele teve naquela noite com Jesus mudou a vida dele. Ele creu. Por isso foi lá participar do funeral de Jesus com José de Arimateia. Então, aquele que disse: amei o mundo de tal maneira, a quem pode ser comparado, ou quem se parece com ele, diz Isaías 40:18. Jesus Cristo. A quem ele pode ser comparado? Ele não é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Atos 17, 25. Então, nós começamos nossos dias, todos os dias, quando acordamos, cheios de necessidades. Só nos levantamos da cama por causa das nossas necessidades. Isso não acontece com Deus. Como um ser que não foi criado e que se sustenta, como um ser que foi criado e que se sustenta, ele não depende de nada e de ninguém. Nunca dorme ou adoece ou para de respirar. Deus não se alimenta, não precisa de conselhos e nem precisa de médico. Deus tem a vida em si mesmo. Ele é a vida. João 5,26 nos garante isso. A vida é para Deus o que a umidade é para a água e o ar para o vento. Deus existe sem ajuda. O Salmo 90, o verso 2, vai dizer: antes que os montes nascessem, ou que tu me formasses, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, Deus nunca começou e nunca deixará de existir. Ele existe desde sempre.
O número dos seus anos não se pode calcular. Lá, Jó 36 e 26 diz isso. Ele é o Deus eterno, Romanos 16, 26. Ele inventou o tempo e não compartilhou a fórmula com ninguém. Teu é o dia e a noite. Salmo 74, verso 16. Então Deus já era antes que qualquer coisa viesse a ser. Deus nunca errou, nem poderia isso acontecer, pois o certo e o errado foi ele quem inventou. E ele vela, ele vigia para cumprir por esse padrão. Então, os anjos, serafins, têm 6 asas. E sem cometerem pecado algum, eles se cobrem na presença de Deus, da santidade de Deus. Isaías capítulo 6, verso 3, está escrito que com 2 asas cobriu os olhos, com 2 asas os serafins cobriam os pés e com 2 asas voavam. Eles repetiam voando de um lado para o outro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, ele é santo. Suas decisões são exatas. Sua palavra se cumpre. Ele não é tentado a cometer um erro. Deus não pode ser tentado pelo mal, diz Tiago 1,13. Deus não tem necessidades. Não faz aniversário, pois não tem idade. Não comete pecado. Por isso ele pode dizer, eu sou Deus e não há outro igual a mim. Isaías 46 e 9. Então, amados, quando Isaías viu a grandeza de Deus, restou a ele dizer, ai de mim, estou perdido, Isaías 6 e 5. Nós dependemos dos alimentos. A idade avançada vai diminuindo a expectativa da nossa vida. Pecamos todos os dias, por palavras, pensamentos e ações. Mesmo assim, ele se deu por nós. Entregou o seu único filho, porque nos amou de tal maneira. Romanos 8,31 está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então creia nele. Deixe que o único ser do universo a tomar decisões acertadas lhe console. A vida às vezes se apresenta dando um nó, não é verdade? Um nó que a gente não consegue desatar. Calma. Quando se apresentar esse nó na sua vida, calma. Em inglês quer dizer take it easy. Tudo vai ficar bem. Por quê? Eu posso, como pregador, pastor, como irmão em Cristo seu, que passo pelos mesmos problemas que você passa, posso dizer isso. Porque Deus não tem necessidades, nunca fica cansado. Como não tem idade, nunca ele vai morrer, não comete pecado. Então não pode ser, subornado. Esse Deus não pode ser corrompido. Se ele pôde criar o universo com 1 bilhão de galáxias, ele também pode transformar o mal em bem na minha e na sua vida. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Se você está errado diante do Senhor, se você está cometendo pecado diante do Senhor, se você não está servindo a ele como ele merece, como ele pede, se arrependa. Ele te chamou para te salvar do jeito que você é. Mas ele não ama essa maneira que você é. Essa maneira que ele te encontrou e te chamou, ele não ama, ele não quer para você. Por isso que ele nos chama para uma nova vida. Para sermos novas criaturas. Então, se não estiver nada bem, vai até ele. Conta para ele a tua dor, o teu problema. Procura obedecer a sua palavra. Demonstre para o Senhor que você quer servi-lo. Embora você não esteja conseguindo, mas você quer. Ele vai te ajudar. Eu posso dizer isso. Eu vivi isso. Eu passei por isso. Tinha coisas na minha vida que eu não conseguia me desvencilhar e eu já era pastor. Sofria muito. Mas eu dizia, Senhor, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero beber esse cálice. Senhor, eu não quero beber esse cálice. Eu não quero cometer este pecado. E não foi assim, ó. Abracadabra, passe de mágica, não.
paulatinamente, dia após dia, step by step, degrau após degrau. Cada instante da minha caminhada, o Senhor está modificando isso na minha vida. Então, Ele pode transformar o mal em bem. Porque Ele é Deus e ponto final. Amém? Fica com essas palavras. Compartilhe em nome de Jesus. Amém.